E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Davi. Vamos agora para a questão 80 do capítulo 4 do Holiday. Um rio de 200 metros de largura corre para leste com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Um barco com uma velocidade de 8 metros por segundo em relação à água parte da margem sul em uma direção 30 graus a oeste do leste. Determine o módulo e a orientação da velocidade do barco em relação à margem e quanto tempo o barco leva para atravessar o rio. Beleza. Vamos desenhar nosso esqueminha aqui então. Eu tenho aqui o rio. O rio ele tem 200 metros de largura e tem algumas velocidades que estão atuando dentro desse rio. Se eu pegar esse ponto aqui, eu tenho a velocidade da água em relação ao solo, que eu vou chamar de VAS, e eu tenho a velocidade do barco em relação à água, que está 30 graus a oeste do norte. Portanto, aqui eu tenho o norte, o oeste está para cá. E aí, 30 graus a oeste do norte. E essa velocidade eu vou chamar de VBA, velocidade do barco em relação à água. E, somando essas duas velocidades, eu vou ter minha velocidade resultante. E aí, para eu achar o meu vetor resultante, eu posso usar a regra do paralelogramo, que é a gente pegar paralelas aos dois vetores aqui e ver aonde que essas paralelas se encontram. Esse aqui seria o meu vetor resultante, que é a velocidade do barco em relação ao solo. Mas o problema é que a gente ainda não sabe qual é esse ângulo que o VBS vai formar com a horizontal para que a gente possa calcular o módulo pela lei dos cossenos. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deslocar esse vetor VBA para cá. Já que ele vai ter mesmo módulo e mesma orientação, não tem problema nenhum eu movimentar esse vetor para cá. Então, eu teria um desenho assim, ó. Meu vetor VAS horizontal, meu vetor VBA, formando 30 graus com a vertical, vetor VBA, e a minha resultante, que é o vetor VBS. Tudo bem. Mas por que eu fiz isso? Nós sabemos que aqui vão ser 30 graus, e entre a vertical e a horizontal eu tenho 90. Como eu já peguei 30, vai sobrar aqui 60 graus. Tá bem? E agora podemos fazer o item A, que é calcular o módulo desse vetor VBS, já que nós temos que VBA ele vale 8 metros por segundo em módulo, e o vetor VAS vale 2 metros por segundo. Tá bem? Resolvendo agora item A, nós formamos um triângulo aqui, e aí, pela lei dos cossenos, vamos calcular o módulo do vetor VBS. E aí, lei dos cossenos é o seguinte, o lado que interessa a gente ao quadrado, VBS quadrado, mais a soma dos quadrados dos outros dois lados, VBA ao quadrado mais VAS ao quadrado, menos duas vezes o produto entre esses dois lados, 2VBA VAS, vezes o cosseno do ângulo θ, oposto ao lado que me interessa. E aí, só substituir os valores. VBS ao quadrado é igual. VBA ao quadrado. VBA vale 8. VAS vale 2. Menos 2 vezes VBA que vale 8. VAS vale 2. Cosseno de 60 graus. E resolvendo isso aqui, eu vou ter um VBS ao quadrado igual a 52. O que, tirando a raiz, me dá um VBS igual a 7,2
metros por segundo. Essa é a minha resposta do item A, beleza? E para B, que ele está pedindo da orientação, nós vamos aplicar aqui uma soma vetorial. Por quê? Eu tenho o vetor VBS, que é minha resultante, ele vai ser igual à soma dos vetores VAS e VBA, né? Essa parte azul começa no começo do vetor VBS, termina no final do vetor VBS. E aí, VBS, o vetor, é igual a vetor VAS mais o vetor VBA. Ok? E aí, vetor VBS vai ser VAS. VAS, ele não falou nada, então nós vamos supor que a velocidade seja simplesmente horizontal. E aí, VAS vai ser o módulo na horizontal, 2i. Mais as componentes do nosso vetor VBA. Ele tem módulo 8 metros por segundo. Mas a componente horizontal, ela está indo aqui para a esquerda, certo? Portanto, vamos tratar ela como sendo negativa. E aí, o vetor VBA vai ser menos 8 cosseno de 60 graus, né, que é o ângulo que ele forma com a horizontal. Menos 8 cosseno de 60 na direção I, mais 8 seno de 60 na vertical, direção J. E aí, resolvendo essa parte trigonométrica aí, eu tenho 2i menos 4i, 8 cosseno de 60 é 4, cosseno de 60 vale 1 meio, né? Mais 8 seno de 60, que me dá 6,9j. E aí, meu vetor VBS vai ser menos 2i mais 6,9j. Isso em metros por segundo. Tá bom? E para calcular a orientação, eu só preciso fazer o arco tangente da razão entre as componentes vertical e horizontal. E aí, alfa, que é a orientação, vai ser arco tangente de 6,9 sobre menos 2, o que me dá um ângulo de 106 graus. Ou seja, a orientação do meu vetor vai ser mais ou menos assim. Isso não influencia muito no desenho que a gente fez inicialmente, porque esses vetores eles não estão em escala, aí é só uma representação mesmo. Mas o nosso vetor VBS vai ter efetivamente essa orientação aqui. Tá bem? E por fim, ele pergunta para a gente quanto tempo o barco leva para atravessar o rio. Bom, na maioria das vezes, a gente teria tendência a calcular diretamente a velocidade do VBS, né, e usar a distância dele como 200, que é a largura do rio. Só que a gente tem que prestar atenção que o barco ele não andou perpendicularmente ao rio. E aí vamos ter que calcular a distância total que ele percorreu enquanto ele estava atravessando o rio. E como eu vou fazer isso? Trigonometria. Se ele tivesse andado na vertical, ele teria andado 200 metros, certo? Aqui é a margem do rio. E em relação à margem do rio, ele andou a 106 graus. Portanto, tem um ângulo aqui, 106 graus. E a distância que ele andou foi essa aqui. O que eu posso fazer então? Aqui, de 106 para 180, sobram 74 graus. E o seno de 74 vai ser 200 sobre D. Cateto oposto sobre hipotenusa. Né? Aqui é 90 graus. E resolvendo isso aqui, D vai ser 200 pelo seno de 74, que me dá 208 metros. Portanto, ele não percorreu 200 metros, ele andou 208. E agora sim, tendo a velocidade resultante, vamos calcular o tempo que ele levou para atravessar. VBS
Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo, né? O VBS nós achamos 7,2, D vale 208, ΔT nós queremos achar. ΔT vai ser 208 dividido por 7,2, que me dá 28,9 segundos. E essa é minha resposta final. E com isso terminamos a questão 80. Tá bom, gente? Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar nos comentários. Meu contato para os particulares está aqui na descrição. E não esqueça de se inscrever para mais questões, tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima!